Buenos dias, buenas noites, buenas tardes, pardes de todo o Velho Oeste. Está começando o nosso podcast de número 4. E como não poderia ser diferente, temos aqui um super convidado, um convidado especial para você. Se você já está acostumado aí a pesquisar na internet, se você é um fã de quadrinhos, você está acostumado aí na internet a pesquisar YouTube e Instagram, com certeza você já viu esta pessoa aqui, né, que é um dos principais canais da internet aqui, que fala sobre quadrinhos, né, e hoje ele humildemente aceitou bater um papo com a gente aqui, o nosso canal novinho aqui, apenas o 4º programa, mas vai alavancar, tenho certeza que depois desse papo aqui vai alavancar, e é com muito prazer que a gente aqui apresenta para vocês o Charles Nascimento, Charlão do BBHQs. Charlão, muito prazer em ter você aqui com a gente, cara. Pô, Clóvis, o prazer é todo meu. Agradeço demais o convite, para mim é uma honra estar aqui com vocês. 4º episódio, que legal. Eu espero que a sua profecia dê certo e que contribua aí para que o nosso papo aqui contribua para alavancar o projeto de vocês, mas para mim é uma grande honra, fiquei muito feliz com o convite, estou muito feliz de estar aqui. Oh, bacana, brigadão. E, logicamente, aqui do meu lado, aqui, ele que é o que tá com os grilos lá do Rio de Janeiro, a gente tá escutando os grilinhos aqui, lá diretamente do Rio de Janeiro, nosso par de Elder, do estante do Tex. Beleza, Elder? E aí, mano? Fala, galera. Fala, galera. Oi? Contente, né? Tá grilo? Contente aí com o nosso convidado hoje aí, ó? Cara, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra você que tá assistindo esse vídeo aí, independente da hora. Muito feliz, Charles, vou agradecer aí mais uma vez aí, reforçar o agradecimento. Obrigado aí pela humildade. Seja bem-vindo. A gente estava até falando em off aqui, pessoal, que eu sigo o canal do Charles aí, ele tinha, sei lá, pouco mais de 2.000 inscritos, tá chegando a 20 mil agora, né? Tá chegando. E, cara, satisfação demais falar com você, bater esse papo. É muito legal, né? Bater um papo com uma pessoa que você segue, admira e curte o trabalho. Satisfação demais, cara. Seja bem-vindo aí mais uma vez. E é isso aí. Obrigado. Sensacional. Obrigado. Obrigado demais pelas gentis e carinhosas palavras. Bacana mesmo. É assim, cara. Quem tá aí acompanhando na internet foi o que eu falei. Tá sempre aí. Eu tenho aqui pouco tempo de canal, né? O Elder também um pouquinho depois, né? Então a gente, por mais que ele tenha uma bagagem maior que eu aí de quadrinhos, né? Sim, ele é muito modesto, viu, Charlão? Ele é muito modesto. Mas ele já tem uma bagagem muito grande. Mas, assim, de conteúdo, cara, pô, quando eu comecei a colecionar, a fazer a minha coleção foi em 2020, ali na pandemia, não sabia o que fazer, eu descobri que existiam as HQs. A gente vai falar sobre isso. Por que as HQs, assim, são tão esquecidas, né, Charles? Mas antes de tudo, antes que eu esqueça, galera, vamos se inscrever aqui nos 3 canais, nos 4, aliás. Primeiramente, galera, se você ainda não é inscrito no BBHQs, pô, vai lá, não perde a oportunidade, não vacila não, vai lá, BBHQs, o Charles aí tem vídeos aí, acho que quase que diários, e o Instagram também, bomba lá, se você quer informações, vai lá no BBHQs, tá? Se inscreva também no nosso canal aqui, no Pardcast, que é um podcast dos pardes aqui, que a gente vai falar de tudo, principalmente de quadrinho, mas tem vai ter outros e outras assuntos, inclusive, Charles, a gente vai falar de tanta coisa, até de música, que eu sei que você é um grande fã aí de rock and roll, a gente vai falar talvez um pouquinho hoje aí, vamos deixar um pouquinho para você falar outro dia também, né? Legal. E também aqui no meu canal Hcólatras, tá? Vê aí as resenhas, as dicas, e no canal aqui do Elder do Estante do Tex. Então, anota aí, vai estar tudo na descrição aqui, pessoal. Só seguir aí, inscrever, Instagram, mesma coisa, você vai ver tudo escrito aí, beleza? Então, não perca essa oportunidade de ficar mais por dentro de todo o universo dos quadrinhos. Bom, é o seguinte, como a gente tá assim, meio atônito, pô, o que a gente vai conversar aí com o Charles aí? Eu vou deixar, Helder, pra você aí fazer a primeira pergunta, eu vou ficar meio de fora aqui, vou jogar a bomba na tua mão, faça a primeira pergunta aí pro nosso amigo, que o pessoal aí já está curioso para saber. Cara, eu vou começar nessa tecla que você bateu aí. É uma curiosidade até.
sobre as histórias em quadrinhos, por que assim, dá a sensação, né, que existe tão pouca mídia em cima das histórias em quadrinhos? Assim, não sei, por exemplo, vamos falar da televisão. Eu e o Clóvis, a gente até fez um vídeo, né, vídeo sobre falando sobre isso, assim. Por que a gente já teve, eu até comentei, né, já teve comerciais de histórias em quadrinhos, acho que nos anos 80, passava alguma coisa na televisão. Eu me lembro de algo assim do V de Vingança, passando no comercial. Se procurar no YouTube, você até acha. Mas por que assim, você acha que hoje não tem isso mais? Será que os programas, sei lá, mais populares hoje, sei lá, Big Brother, esses programas, né? Vamos falar da TV aberta em geral, né? Novelas, será que é porque o público que consome esses programas não dão importância para as histórias em quadrinhos, assim? Então, a gente precisa pensar de uma forma mais ampla, né? Aqui não tem jeito, tem que dar a resposta mais comprida mesmo, que é analisando a história. Fica à vontade. Quando a gente olha para... Existe todo um histórico em relação à questão, primeiro, da imagem, que começa... A imagem sempre foi a forma de expressão humana que mais se destacou, que foi mais relevante. Os homens nas cavernas não escreviam, eles pintavam. A imagem. Né? Verdade. Então, a gente vai pegar em toda a arte, tanto ocidental quanto oriental, no Egito Antigo, né? Inclusive, o Egito Antigo tinha uma forma de escrita que era através de desenhos, que eram imagens. E tudo isso é visto como até uma espécie de antepassado das histórias em quadrinhos. Tem um livro maravilhoso do Rogério de Campos, que saiu pela editora Veneta, chamado Imageria, o Nascimento das Histórias em Quadrinhos. O livro é espetacular, que ele mostra que, cara, desde, muito tempo, muitos séculos, a gente tem tipo de arte que vai correspondendo com alguma coisa que se assemelha às histórias em quadrinhos. Só que no século XIX, que não é por acaso, é o momento em que os quadrinhos surgem, no começo do século, já estava bastante desenvolvida uma mídia chamada jornal. Começo do século XIX, 1800, 1801, então já começa a ter bastante popularidade o jornal. E o jornal, ele basicamente discutia sobre temáticas de questões públicas, questões políticas e tudo mais, era essa temática. E naquele momento, historicamente na Europa, há todo um movimento que vai valorizar significativamente a questão do texto escrito. E nós precisamos lembrar que naquele momento também acontecia a colonização dos europeus na África e na Ásia. E acontecia o seguinte, a imagem era associada aos povos bárbaros, os povos primitivos, imagem com a gente primitiva. O europeu civilizado, ele lê. Então, imagem passa a ser associada, embora ela seja usada na Europa também, mas ela era mais associada à infantilidade, às mulheres e aos povos bárbaros. Então, é a civilização do texto. Quando chega no final do século XIX, nos Estados Unidos mais especificamente, começa a aparecer os quadrinhos produzidos nos jornais, as tiras. Nos Estados Unidos, a história do quadrinho... Tirinhas, né? Ela começa com tirinha, ela não começa com revista em quadrinho. As tirinhas começam a aparecer lá em 1870, 1880, alguma coisa assim, nessa década aí, e o formato comic book, o formato da revista em quadrinhos, só vai aparecer na década de 30, 1932, se não me falha a memória, a New Fantasy Comics, é o nome da revista, acho que é esse o nome da revista, não me lembro agora. O fato é que há toda uma questão ali de que os quadrinhos que aparecem nos jornais, no caso dos Estados Unidos, eles apareciam como uma espécie de lazer para divertir aquele leitor sério. Então a pessoa está lendo o jornal, é uma leitura super séria para saber o que está acontecendo na sociedade, o debate político, no meio daquilo tem os quadrinhos um humor para relaxar. É muito louco isso, porque nos Estados Unidos, na década de 30, 40, 50 e tudo mais, os quadrinhos que eram respeitados são os quadrinhos das tiras de jornal. Esse é respeitável. E o comic book? Não, esse não é respeitável. Por quê? Porque você está pegando só o humor, você está jogando numa mídia só. E jogando numa mídia só. Isso é considerado uma coisa de qualidade intelectual inferior. E aí, se não bastasse isso, na década de 50, especialmente nos Estados Unidos, mas pegou Brasil também, pegou França, pegou vários países,
há uma perseguição, há uma censura aos quadrinhos, vistos como um elemento nocivo à educação das crianças e dos adolescentes, é uma coisa altamente infantilizada, o que nunca foi assim, sempre existiram quadrinhos adultos, mesmo quando eram desenhos, existiam. Então tem todo um histórico por trás que foi construindo. Então, assim, na verdade, os quadrinhos foram muito surrados durante muitas décadas por várias razões. Questões de preconceito religioso, questão de preconceito político, que associava o quadrinho à delinquência juvenil, e campanhas mesmo que aconteceram nos Estados Unidos, de queimar quadrinho em praça pública, literalmente. Caramba! Né? Então a gente vem arrastando toda essa história e não pensa que isso acaba ali, não é um efeito que promove, que acontece ali e acaba ali. Né? Eu conheço pessoas que são de mais idade, que têm seus 70, 80 anos, que eu converso com essas pessoas, já conversei com essas pessoas. O senhor lê quadrinho desde sempre? Quando eu era criança eu lia quadrinho. Como é que é? Não, tinha que ler escondido. Caramba! Se a professora pegasse, por exemplo, rasgava, não podia. Se o pai pegasse, não podia, né? Não podia ler quadrinho e tal. Então, o quadrinho ele é uma mídia que, historicamente, é muito cercado de preconceitos. Daí que até hoje, né? Por mais a pessoa fala assim, quadrinho é coisa de criança. Cara, eu tenho aqui... Eu poderia descer da estante aqui pelo menos 1000 exemplares de quadrinhos que são muito adultos, temáticas sérias, né? E aí, que é de criança. E daí que é de criança. Tem um monte de quadrinho de criança que é bom pra caramba. Né? Nossa, com certeza. É tudo relegado ao descaso como se fosse uma coisa de valor menor, cultura inferior. Não presta, é bobagem e tal. É assim que é. Nossa, cara, eu assim, eu sabia, lógico, tem esse preconceito, mas, poxa vida, você viu? Desde lá, de muito antes, era tido como uma coisa que não era séria, né? Então, isso reverbera até os dias de hoje, né, Helder? O que você ia falar aí? Não, essa eu não sabia, que chegaram até a queimar em praça pública histórias em quadrinhos, assim. Caramba! No Brasil, inclusive, tem um livro maravilhoso chamado A Guerra dos Gibis. A Guerra dos Gibis. A Guerra dos Gibis, que é um livro que fala sobre essa questão de como apareceu o mercado editorial de quadrinhos no Brasil, né? O Adolf Eisen fez uma viagem para os Estados Unidos, já tinha quadrinho no Brasil, mas ele vai para os Estados Unidos e conhece o Superman. A elite brasileira, pegaram alguns membros da elite brasileira, foram fazer uma viagem nos Estados Unidos, tinha a ver com a questão da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil foi para o lado dos Estados Unidos, então tinha que fazer uma coisa assim de eventos que juntassem a elite dos dois países, que fizessem uma coisa de boa vizinhança, uma coisa assim. E aí foi essa elite brasileira para os Estados Unidos, nessa viagem, o Adolf Eisen, que era um editor que trabalhava na época com o Roberto Marinho. Roberto Marinho já tinha herdado o Globo, né, o jornal Globo, logicamente ainda não tinha televisão, nós estamos falando de 1938, 39, e nessa viagem o Adolf Eisen chega nos Estados Unidos e pega o boom do fenômeno Superman. E aí ele traz isso para o Brasil e começa a publicar os quadrinhos de super-heróis, os quadrinhos não só de super-heróis, mas de heróis, né? Tarzan, Jim das Selvas, né? Aqueles quadrinhos Buck Rogers e por aí vai, e foi um grande fenômeno no Brasil. Vendia pra caramba, tal, tinha várias editoras, aí a Globo também criou, foi a Globo que criou o famigerado Gibi, né? A palavra Gibi vem de uma revista que a Globo produziu, que era o Gibi, fez muito sucesso, só que quando chega o problema da censura política, né, aí então começa, e não foi só na década de 30, teve durante o período do Getúlio, teve uma pressãozinha, nos anos 50 teve bastante pressão, na época da ditadura militar teve censura, teve preconceito em relação aos quadrinhos, então na verdade os quadrinhos são sobreviventes. É uma mídia sobrevivente, porque foi muito Olha que legal. Aqui, além de você ter um entretenimento, você tem uma aula de história com o Charlão, que é professor também. Até agora, os convidados aqui, muitos professores. Cara, que legal saber disso aí, que legal, muito bacana. Confesso para você que eu não sabia, né? E essa questão do preconceito aí, Charles, é a coisa que a gente sofre. Aí, estamos em 2022. Poxa, nada tem preconceito, é aquela turma do politicamente correto, tudo tem o seu... Não, cara, existe muito ainda. Muito. Você não acha isso não, Helder? Não, existe pra caramba, mais do que a gente pode imaginar, sabe? O que tá cheio por aí são pessoas que nas redes sociais, na verdade, vamos dizer assim,
se pagar de bonzinho, sabe? Assim, de certinho, porque existe muito mais do que a gente imagina, sabe? E com as HQs até hoje, tá? Até hoje existe esse preconceito com as HQs. Uma curiosidade, eu acho que eu já até comentei com o Clóvis, eu conversando com uma pessoa uma vez no meu Instagram, e aí o assunto era essa questão de livro e HQ. A pessoa gostava mais de livro e eu, né, mais pro lado das HQs. E aí eu perguntei para a pessoa qual era o autor preferido dela de livros. A pessoa respondeu... verdade. Neil Gaiman. A pessoa respondeu Neil Gaiman. Ah, tá, beleza. Cara, parece até sacanagem acontecer um negócio desse, né? Aí eu fui e falei assim, você sabia que o seu autor preferido de livros, uma das obras assim, mais importantes dele é uma história em quadrinho? Aí, como assim? A pessoa ficou assim, incrédula. Tipo assim, parece até brincadeira, né? Você passar uma situação dessa. Eu falei, Sandman. Inclusive, ele já escreveu a história do Batman, sabe? Aí a pessoa ficou incrédula, tipo assim, nossa, não é possível. Eu falei, por que não é possível? Sabe? Então é umas coisas que você vê que, sei lá, você fica meio assim sem acreditar que ainda hoje tem pessoas com esse pensamento assim meio reduzido. Eu diria que acho que a palavra é essa, sabe? E é verdade. Ainda mais esse termo aí, que eu e o Helder, a gente gosta de usar esse termo, que é o gibi. De onde que surgiu mesmo, Charles, que você falou? O termo gibi refere-se a um garoto negro. Nossa. Aqui no Brasil a gente fala moleque, não sei o que, a gente tem esses termos para falar sobre a criança. Desses termos que era utilizado no final do século XIX era gibi. Nossa, era um menininho negro, era chamado gibi. E aí a Globo, o jornal Globo, quando o Adolf Eisen trabalhava para o Roberto Marinho, né? E aí o Adolf Eisen ele foi para essa viagem, ele volta da viagem com a ideia de trazer os quadrinhos e tal, e aí ele para de trabalhar com o Roberto Marinho e ele vai fazer os quadrinhos e tal. E aí o Roberto Marinho vê que tá dando certo e aí também começa a produzir. Se eu não me engano, a primeira que ele produziu foi o Globinho, que era um jornal, enfim. Mas aí depois, tipo um jornalzinho e tal. Mas em determinado momento ele vai produzir uma revista chamada Gibi. Que você encontra, se você procurar na internet, você vê várias capas. O último número do Gibi é um menino negro pegando as suas coisas e indo embora, dando um tchau e tal. E aí isso virou sinônimo. É a história, né, do brasileiro, né? A gente não fala palha de aço, a gente fala bombril, né? Bombril. É a mesma história. A gente chama história em quadrinho de gibi porque tinha uma revista em quadrinho chamada Gibi. Nossa, interessante. Muito legal, muito legal. Muito legal mesmo. E o gibi aí ficou popularizado, né, na nossa língua aqui e tal, né? A gente, no começo até falou, não, é HQ, é HQ. Hoje em dia não tem mais esse negócio de falar gibi, não, é gibi mesmo, né? Gibi, quem gosta, gosta, quem não gosta, não sabe o que tá perdendo, né? Porque como o Helder falou ali, as mídias são diferentes, né? Eu já fiz um vídeo aqui falando a diferença das mídias, o que eu acho, livro, HQ, gibi e filme, né? Hoje em dia, por incrível que pareça, eu prefiro ler minha HQ aqui, meu gibizinho aqui. Um entretenimento é muito maior do que um livro e maior que um filme, por incrível que pareça. Então, nossa, é muito bacana saber essas informações. Ainda mais o gibi, então, que a gente não sabia. Aí, galera, cultura aqui no podcast. Você já está sabendo de onde nasceu o gibi. E uma pergunta aqui. Ô Charlão, qual foi o primeiro gibi que você leu na sua vida? Impossível saber. Eu tenho algumas memórias de algumas coisas que eu vi quando era criança que ficaram marcadas. Eu li... Eu me lembro... Eu deveria ter 4 anos, alguma coisa assim. O meu pai, ele me comprou um gibi do Homem-Aranha, um formatinho da Abril. Eu sou absolutamente impossível saber que edição que era. Não, eu aprendi aquilo que você tem de lembrança aí. Mas que... Não, mesmo que você não sabia ler. Qual foi o primeiro? Foi esse. Foi esse Homem-Aranha que eu aprendi a ler muito novo. Com 5 anos eu já lia perfeitamente, assim, lia muito bem. Show! E o meu pai me comprou, eu tinha 4 anos de idade, ele me deu uma revista do Aranha
E eu me lembro bem que eu fazia um esforço muito grande para ler a revista. Eu passava e eu via as imagens e tal. Só que, curiosamente, até os meus 16 anos, eu não gostava de quadrinhos de super-heróis. E eu só fui entender por que depois. O que acontece? Ali, nos anos 90, né? Eu pegava quadrinhos assim, já na infância, quando eu tive a oportunidade de pegar alguma revista, X-Men, alguma coisa, aquilo me incomodava. Eu não gostava de ler aqui. Então, assim, a minha infância, eu comecei a ler quadrinho de fato já mais velho. A minha infância, o que eu lia era Disney e Turma da Mônica, né? Sim. Até os 16 anos. Mas por que eu não gostava de quadrinhos de superação? Eu fui entender isso depois. Porque estava muito naquela onda Image, aquele traço mais estilizadão e tal. E para mim, na infância, aquele tipo de traço era confuso. Era muito realmente estilizado, eu não achava. Você não conseguia distinguir ali, né? Eu não conseguia entender direito a divisão dos quadros, né? Porque tem uma coisa que as pessoas não falam, as pessoas não declaram isso, mas assim, o quadrinho, assim como o cinema, assim como o teatro, qualquer outra forma de produção artística, cultural, ele é algo que você tem que aprender a ler quadrinho. Sim. Quando você pega o quadrinho, a primeira, uma pessoa de qualquer idade começa a ler quadrinhos, né, e você começou não faz tanto tempo assim, Clóvis, você pode até confirmar isso. Você sente um pouco de dificuldade com esse negócio? Qual é o direcionamento, sequência de balão? Com Tem certeza. um pouco de dificuldade com isso, né? As pessoas não falam isso porque é óbvio. Não é óbvio, não. A pessoa não sai do quadrinho e vai para o mangá, por exemplo, dá um certo trabalhinho. Dá. E aí o Clóvis está indo pro mangá agora. Eu sou prova de tudo isso. Eu tô no mangá, comecei no mangá agora. No mangá, você sente a dificuldade no começo ali. Então você acostuma com aquele tipo de mídia, né, de leitura e tal. Então hoje eu sei por que eu não gostava de quadrinhos de super-herói, por conta muito do traço que imperou nos anos 90, de fato. E até hoje eu não sou muito fã desse traço, não. Hoje eu entendo, respeito a época, o período e tal, mas... Então, esse do Homem-Aranha, né? Mas aí eu tenho um carinho muito grande também, eu gosto de citar sempre, que eu me lembro claramente a minha mãe me levando na banca de revista para trocar, né? Para quem é mais velho aí vai lembrar que teve uma coleção da Turma da Mônica que você trocava tampinhas de refrigerante. Putz, a coleção da Coca-Cola. Isso, exatamente. Eu fiz um merchan aí, mas vai falar o que vai fazer? Mas é isso mesmo, Mas não tem como. Propaganda, tal, você trocava ali as estampinhas, eu me lembro claramente da banca, mas era uma coisa que eu nunca pensava que ia colecionar, né? Eu me lia assim e tal, eu comecei a pensar seriamente que eu ia colecionar quadrinhos. Posso contar? Posso adiantar um pouquinho a história? Manda bala. À vontade. Porque a história é uma história que eu tenho muito carinho por ela. Os meus pais tinham se separado e eu tava adolescente e tal, cara, com a cabeça a milhão, não sabia o que fazer da vida, comecei a frequentar a biblioteca da minha cidade. Eu ia para a biblioteca e eu fui sem saber o que eu ia fazer lá. Eu sempre gostei de ler, mas eu queria ler e não sabia o que eu queria ler. E nessa biblioteca, na época, você não tinha os livros à disposição, você tinha que pedir para alguém pegar para você. E eu fiquei lá a tarde inteira enchendo o saco da mulher, pega aquele, pega aquele. Ela pegava os livros, eu olhava, não é esse, não é esse. Aí eu vi que tinha umas caixinhas, assim, lá no canto, assim, da estante. Eu falei, o que são aquelas caixinhas? Eu falei, aquilo é gibi, deixa eu ver. Aí eu peguei, tava ali, tinha X-Men, tinha Homem-Aranha, tudo fora de ordem, tudo fora de novo. Comecei a ler aquilo. No outro dia eu voltei e dei prosseguimento na leitura daquilo. No outro dia eu voltei e tal. Foi indo, pedi outra caixa e tal. Passou coisa de uns 3 meses, eu ia de segunda a sexta na biblioteca. Um dia eu falei, você pode me ver a mesma caixinha? Você já acabou, você leu todos. Devorou? Devorei. Ali eu virei colecionador a partir daquele momento. Ali foi o seu momento que você falou, pô, sou apaixonado por isso aqui, cara. De vir pra casa, ficar pensando aqui, poxa, eu queria ter uma daquela em casa, queria ter uma caixinha daquela em casa. E aí que vai aflorando, né? Muito bacana. O Helder já falou a história dele, foi com o Homem-Aranha também, ele fez um vídeo sobre isso, né? Eu também comecei com o Homem-Aranha do Todd McFarlane, né? Foi assim, que era... Foi. Esse... Até saiu agora, né? Tá saindo nos ônibus aí do Homem-Aranha. É uma fase assim que eu tenho muita nostalgia por ela, porque eu acho que todo garoto, adolescente, quando pegou aquele gibis Homem-Aranha e viu aquelas poses que ele desenhava do Homem-Aranha, aquelas
coisas de ação que ele desenhava, assim, não sei se hoje nem tanto, mas para um garoto era muito impactante aquilo, sabe? Assim, os traços, assim, e foi assim, também foi meu primeiro contato com super-herói, assim, para dizer assim, caramba, eu quero continuar lendo HQ, foi essa HQ do Homem-Aranha, era um gibizinho de cento e poucas páginas, eu tenho ele até hoje, todo meio rasgado, mas eu tenho ele, O Melhor do Homem-Aranha, volume 3, por Todd McFarlane. Tava saindo essa fase, né, uma lombadinha quadrada. Então, Helder, eu tenho comigo que essa edição que meu pai me comprou, eu tô capaz de lembrar, mas eu tenho muito forte comigo que era alguma coisa do McFarlane desenhando. Forte comigo. Era muito impactante a arte desse. E é isso, parece que tatua no seu cérebro a arte do McFarlane. Sim, é isso. Quem viu naquela época, você não consegue esquecer. Quando eu tenho os 2 ônibus do Homem-Aranha, e no primeiro, que é o Michelin desenhando, ali o McFarlane começa o trabalho dele, ele já tá desenhando com aquele estilão dele, mas no segundo, que é o Omnibus mais... ali é o McFarlane, né, fazendo ali no talo. É o que você falou, você tá lendo e você tá percebendo, parece que você tá voltando para casa, assim, a sensação. Sim, exatamente. Encontrando com alguma coisa, é muito legal. Posso contar rapidinho a minha história aqui? Opa, manda bala. O meu primeiro contato com a primeira HQ que eu tive contato, eu não vou acertar o ano, tá? Eu vou falar 2 anos aqui. Pode falar, né? Pode falar, né? 86 ou 87. Creio eu que seja 1987, tá? O meu pai tinha simplesmente ali a edição de abril, da editora Abril, do Cavaleiro das Trevas. Olha o Homem-Aranha aí. É isso aí. Cara, eu li e reli isso aqui inúmeras vezes quando eu era menino. Era a única que eu tinha. Que legal. Show. Que massa. Bom, a primeira HQ que eu tive, assim, contato visual foi o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, ali em 1987. O meu pai sempre foi um fã de Batman, sempre gostou, né? E meu falecido pai agora fez 1 ano que ele faleceu e ele curtia muito Batman. Então, assim, ele tava ali com seus... Se eu tinha 7 anos, ele tinha seus 27 anos. Eu tinha 6, 7 anos. 26 para 27 anos, né? Ele tinha. E foi a primeira HQ que eu tive. Eu acho que eu... Mano, não tinha nem noção do que era aquilo. Como que eu vou ler com 6 anos de idade um Cavaleiro das Trevas, que é uma leitura super adulta. Até nos dias de hoje, se você for um marinheiro de primeira viagem, você não vai entender o Cavaleiro das Trevas logo de cara. Você tem que ter um pouquinho de tato, um pouquinho, uma bagagem que seja pequena para você entender, mas eu ficava fascinado na arte ali, né? Quando eu via, caramba, aquele Batman em cima do cavalo, eu ficava doido. Eu lembro disso, que eu ficava doido, eu ficava alucinado com aquela arte, o Coringa ali, né? Naquele parque de diversão lá, quando ele simula, ele mesmo se mata, né? Tá com aquele riso, e o Batman lá, depois a luta dele com o Superman, porque eu fui um fã de Superman quando eu era criança. Eu amarrava as toalhas da minha mãe aqui no pescoço e saía voando que não doido, criança. Então, quando eu vi o combate do Batman com o Superman, aquilo explodiu minha cabeça, cara. Então, esse foi o meu primeiro contato com HQ. E, logicamente, depois Turma da Mônica, que foi, tipo... assim, a minha infância toda ali no Turma da Mônica, eu lembro muito bem dessa coleção da Coca-Cola aí. Se eu não me engano, eu tive essa coleção completa. Hoje valeria uma grana, né? Mas eu não tenho, não me desfiz. Eu tinha vizinhos, na época os vizinhos, eles emprestavam muitos gibis, né? Tinha uma vizinha do lado da minha casa ali, numa vila ali, que é uma vizinha, ela sabia que eu gostava de ler, eu tinha meus 9 anos, 10 anos ali. Vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. Fui lá na casa dela, ela pegou lá, várias e várias pilhas de Turma da Mônica. Falou, nossa, você tem tudo isso. Vou te emprestar, você lê, depois você devolve. Eu acabei com aquilo lá, tipo assim, em questão de 2, 3 dias. Cara, então, eu acho que vocês começaram com Homem-Aranha, eu comecei com o Batman. Claro que eu não entendi. Eu acho que eu mal sabia ler nessa época. E depois Turma da Mônica, eu acho que foi a porta de entrada. Nunca fui fã de Disney, confesso. Eu achava muito poluído, muita informação, muito balão. Eu gostava da Mônica, que era algo mais suave, mais tranquilo, mais simples, infantil, né? Mais simples, mais ingênuo, né?
A Disney já tinha aquelas suas tramas meio, né? Até o Tio Patinhas, tinha aqueles negócios meio... Mais você tinha que pensar. Mais aventuresco, assim. Mais aventuresco. A Turma da Mônica não, já era mais uma coisa mais suave, mais pra criança. Então foi isso. Depois fiquei anos e muitos anos até me despertar de novo a curiosidade de ler HQ. Por quê? Justamente porque foi o começo do nosso papo aqui. Olha que legal, encaixou. Eu justamente não tive mídia pra isso. Eu fiquei desapercebido por muitos anos, Charles. Eu fiquei assim, cara, o dia que eu tava... voltei, e quando eu voltei a ler HQ foi justamente com Batman. Porque eu estava assistindo, eu reassistindo a trilogia do Nolan, né? Quando eu acabei, falei, caramba, eu queria ver mais Batman, o que é isso? Eu comecei a ver na internet, quando eu comecei, é HQ, o que é HQ? Pô, história em quadrinho. Pô, por que eu não leio isso aqui? Aí uma vez eu cheguei e falei pra minha esposa, pô, agora há pouco tempo, 3 anos atrás, eu vou ler HQ. Você vai? Vou ler HQ. Aí eu fui atrás do Batman, aí eu fui procurar, eu fui ter as informações, aí caí, né, em canais excelentes, como o do Charles aqui, o BBHQs, que sempre dá informações, vou ler Batman 1. Li Batman 1, cara, aí descambou aí pro restante, né, cara? Então, bacana demais, mas faltou mídia. Todo esse tempo que eu fiquei desapercebido, faltou uma mídia na TV, eu acho. Porque a TV até então, nos anos 90... E começo dos anos 2000, aí eu acho que ainda é o principal veículo, mas o preconceito atrapalha, né, Charles? Atrapalha, mas eu também acho que, por outro lado, tem as suas vantagens. Sério? Como que pode ter vantagem? Os quadrinhos, eles, quando você começa a pesquisar ele mais a fundo, você vê que os quadrinhos provavelmente são a mídia mais criativa, que possibilita maior criatividade. E muito dessa criatividade se deve porque uma parcela significativa das pessoas que não dá bola. Então, assim, o artista consegue produzir coisas muito fora da casinha, quadrinhos underground e tal, porque que jamais passaria, por exemplo, na televisão um conteúdo daquele. Então, eu não sei se está realmente associado, mas eu acho que também tem essa história. Agora, o que eu vejo, eu sou bastante otimista em relação ao universo de quadrinhos. Eu vejo muita gente dizendo, não, os quadrinhos estão acabando. Eu vejo o contrário. Eu vejo não, agora está aumentando. Por conta a questão do meio digital, né? Por conta dos mangás, que você tem em profusão e tudo mais. E eu acho que por conta do trabalho que a gente faz. Eu sou muito otimista com o trabalho que a gente faz. Mas não está gerando resultado do mercado de quadrinhos. Não está resultando, não está. Você pode não estar vendo um resultado imediato, porque essas coisas levam décadas para realmente fazer um impacto. Né? É claro, se você analisar assim, melhorou significativamente o mercado de quadrinhos nos últimos 2 anos, certamente melhorou, mas a gente não tem dados estatísticos exatamente para mostrar o quanto isso melhorou. Agora, será que isso vai provocar um impacto se a gente continuar fazendo o que está fazendo pelos próximos 10 anos, pelos próximos 15 anos, 20 anos? Com certeza. Com certeza, muitas pessoas que, como você, estavam distantes, Clóvis, do mundo dos quadrinhos, redescobre isso e volta e começa a ler mais, descobre que tem muita coisa além daquilo até que você imaginava. Quer dizer, você começa voltando até para um aspecto de nostalgia e de apego pela memória do seu pai, volta pela tua própria memória com o Batman e volta com o Batman, mas daqui a pouco você está falando num podcast sobre Tex, então quer dizer, você aprofundou e descobriu que tem muito mais coisa. Sim. É isso que eu acredito. Eu acredito que eu não vejo o futuro dos quadrinhos como uma coisa que vai declinar ou que vai desaparecer, ao contrário. Eu vejo não vai não. E a gente está lutando por isso, né, Helder? Não, com certeza. Não, e isso também envolve a questão dos filmes, né? Você vê os filmes aí de super-heróis, todos que lançam praticamente, falando aí de Marvel e DC, até os filmes mais fracos da DC, querendo ou não, fazem muito sucesso. E tá tudo atrelado às histórias em quadrinhos. Então, de repente, um adolescente que vai com os pais no cinema assistir Vingadores, ele já sai de lá querendo um gibi do Homem-Aranha, um gibi do... Então, também é algo também que, nossa, atrela muito. Eu também acho que as histórias em quadrinhos não vai sumir nunca. E essa coisa também que o pessoal fala que as edições físicas vão acabar e vai ficar só digital, isso é um papo furado, isso aí, sabe?
não existe. Na minha opinião, isso nunca vai acontecer, sabe? Não vai acontecer porque a gente está falando de uma coisa que vai além da questão da mera leitura. Tem uma questão que é a experiência. Exatamente. Eu pergunto isso há bastante tempo e ninguém consegue me dar uma resposta lógica. Por que tem pessoas que compram discos? Porque o disco, a gente viu isso, ele vai desaparecer, tem CD, tem não sei o que, desaparecer. Aí os caras criam um streaming de música, onde você tem uma coletânea de discos ali, absoluto, do jeito que você quiser, você monta a playlist do jeito que você quiser. Não, vamos comprar disco. Quanto custa um disco? R$300, eu vou comprar um disco. Vou comprar. Por que as pessoas compram um disco? Porque tem uma questão de experiência ali por trás. Tem o ritual todo de você pegar o quadrinho, eu acho que é um ritual, cara. Claro. Você pega um quadrinho ali, novo, você vai abrir ele. Se vem ainda pela internet, você vai abrir a caixa hoje mesmo, né? Chegou algo pra mim aqui, né? Então eu abri a caixinha lá da Amazon, abri, aí você pega o quadrinho, ele tá com plástico. Cara, eu sou ansioso, cara. Eu não vou fazer unboxing, nada, eu vou cortar aquela caixa que eu quero ver logo o que tá rolando ali. Um dia eu vou ter paciência pra fazer unboxing. Aí cortei a caixa. Primeira coisa, né? Eu pego, abro, eu olho, eu cheiro, né? Acho que muito colecionador tem esse negócio, questão do cheiro. Pô, que cheiro tem esse quadrinho? Tá. É muito engraçado. É uma coisa que não tem na mídia digital, né? Não é igual. Não é igual. Ó, eu hoje consumo muita música na mídia digital. Não tenho o que falar. No streaming eu consumo muito, porque acabei me perdendo em discografias e tal. Tá, minha esposa, ela não gosta muito de acumulação, ela é minimalista, ela acabou com meus negócios. Mas eu acabei. Agora os quadrinhos não. O quadrinho não vem. Eu não critico quem gosta aí das scans, né? Que a gente fala, né? Mas, cara, eu não tenho mínima graça. Então tem aquele ritual de você catar, você sentir o cheiro, sentir a textura do papel, né, o Charles, de ver. Isso vai ter, acho que sempre, cara. Sim, não tem o que falar. Cara, porque também tem a questão por exemplo, vou dar um exemplo aqui sei lá, você pega uma edição, deixa eu dar um exemplo de uma edição aqui, sei lá, Gatilho, do Pipoca Nanquim. Você pega a capa, por exemplo, assim, você pega a capa daquela HQ, você sente uma textura. Ela é áspera, né? Uma textura então, muito boa. Tudo isso faz parte da experiência de você ter o material físico. Não é só você abrir e ler. Não é isso. Não se trata só disso. Total. Você tem a experiência do cuidado parece cada edição é pensada para ser concebida daquela forma. Então, você tem uma experiência diferente com cada HQ que você lê, sabe? Hoje em dia tá muito assim, você pega um HQ, tem uma capinha assim meio emborrachada, você pega um HQ que tem uma jacket muito bonita para você guardar, você pega um HQ que vem numa coleção, que vem num box. Então, são essas experiências que contam e que pessoas que, sei lá, falam isso, que isso vai acabar, que as digitais vão tomar conta, para mim, eu não sei que tipo de leitor é esse, eu não sei se é um leitor que não quer acumular as coisas, ou se é um leitor aquele leitor que só lê de olho, sabe, não tá pegando a história, só tá passando ali o olho e lendo. Eu não sei que tipo de leitor é esse para falar uma coisa dessa, sabe? Eu acho, cara, que existe uma parte da população que tem como forma de ver o mundo, e eu não estou falando isso por crítica, não. É como a pessoa vê o mundo. A pessoa, ela fica... ela olha para o mundo observando aquilo que pode dar errado. E eu acho que essas pessoas são, inclusive, importantes. Tem que ter gente assim. Tem que ter gente que seja capaz de prever o que não está dando certo. Mas eu acho que algumas pessoas até passam um pouco do ponto com isso. Então, assim, o rock and roll tá morto desde a década de 50, o quadrinho tá morto desde a década de 50, o futebol tá morto desde não sei de quando, o cinema morreu na década de 70. É assim, tem gente que só fala, não, isso aí já acabou, isso aí já morreu, isso aí não tem mais nada, isso aí não tem... Verdade. E assim, algumas coisas de fato desaparecem, mas não, as coisas estão aí, as coisas, né? Quanta gente já ouviu falar que o rádio ia desaparecer? O rádio tá aí. Ele vai assumindo novas... né, abordagens, as novas tendências, né? E tá aí. Atualmente o que mais se fala é sobre a TV mesmo, né, que a gente falou até agora. Muita gente fala que a TV vai sumir, que a televisão aberta vai sumir por causa dos serviços de streaming e tal, mas
não vai sumir, sabe? Não vai. Eu acho que até essas coisas até desaparecem, mas ela não desaparece do dia para a noite. Esse é o ponto. Não é. A gente olha para a história, ela leva mais tempo. Entendeu? Não é uma coisa. Tá subindo, vai desaparecer no outro dia. Não, leva tempo. E tem coisas que não vai desaparecer nunca, né? Querendo ou não, a gente está falando de quadrinhos, ele tá ali mais ou menos associado aos livros, não vão sumir, não vai sumir nunca. Nem livros, nem quadrinhos e tão pouco livros. Não vai sumir aqui da nossa cultura. Nem devem, é uma coisa, uma atrocidade de fazer isso. Não tem. Eu não vejo isso como vai sumir, vai extinguir. Não mesmo, né? Bom, mas é isso aí. Bom, eu tenho mais uma curiosidade aqui a perguntar, porque essa primeira pergunta aí rolou por bastante tempo, né? Então, o que eu falo com o Helder, a gente conversa aqui, porque assim, a gente tem canais aí muito recentes, cara. O meu canal aqui, eu comecei em novembro do ano passado, nós estamos no mês 5, né? Isso. Então, tem 7 meses. Eu comecei, acho que o meu primeiro vídeo foi dia 28 de novembro. Então, praticamente, novembro já era, então foi dezembro. E nós temos 6 meses de canal. O Helder um pouquinho menos, se eu não me engano. Né? Mas por que uns 4, 5 meses. Mas por que a gente fez o canal? Porque assim, justamente porque a gente tem essa necessidade de conversar com quem fala a mesma língua que a gente, né? Por isso que a gente faz vídeo, por isso que a gente chama a galera pro bate-papo, por isso que a gente tem o perfil no Instagram, até por questões assim, por menos que seja cada um vídeo, tem canais enormes, tem perfis com milhares de seguidores, cara, mas a gente faz do nosso jeito, porque a gente tem essa necessidade de conversar com quem gosta, com quem fala a mesma língua da gente, né? Por isso que a gente começou. Então, a pergunta que eu quero fazer para você, Charles, é assim, já que você já falou como você começou a ler quadrinhos, como foi a sua paixão por essa mídia que a gente gosta tanto, por que você teve essa ideia? Foi exatamente porque você queria conversar com alguém sobre isso, sobre o que você gosta, e você resolveu criar o seu canal, o seu perfil? Por que você criou o seu canal do YouTube e o seu perfil no Instagram, o BBHQs? Por que você criou aí toda essa estrutura aí para falar com o pessoal? Legal. Eu fiz faculdade de História, né? Tem tempo já que eu terminei a faculdade, terminei há 10 anos atrás. E quando eu terminei a faculdade, já durante o período da graduação, eu tinha o desejo de continuar os estudos. Eu pensava em ser um pesquisador e fazer mestrado e doutorado. É um desejo que eu tinha. Só que aí eu arrumei um problema, que foi um problema gigantesco para mim. Eu não consegui encontrar alguma coisa a que me dedicar. Porque se você vai fazer uma pesquisa, você tem que saber do que você quer estudar. Sim. E eu peguei um determinado assunto, trabalhei com aquele assunto, não era aquilo, peguei outro, não gostava, eu estava tentando encontrar um assunto que realmente encaixasse comigo. E eu fiquei muito tempo nessa, e procrastina, e enrola, e escolhe, não dá certo, compra livro, lê coisa, não dá certo, e o tempo foi passando. Nesse que o tempo foi passando, chegou o fim da graduação e eu não tinha decidido nada. No ano que eu termino a graduação, estava começando a fase dos 952 aqui no Brasil. E aí, juntou uma coisa com a outra. Eu comecei a assistir The Big Bang Theory, estava recomeçando os quadrinhos aqui, e eu tinha, durante o período da graduação, eu tinha parado de ler quadrinhos. Eu fiquei durante 6 anos sem ler nada de quadrinhos. E aí eu vi aquela coisa, tal, vai reiniciar, tal. Um cunhado meu falou assim, vamos comprar as revistas, a gente paga juntos a assinatura, eu leio e você fica com as revistas, não faço questão de ficar com as revistas. Eu falei, vamos. A gente começou a fazer isso, comecei a ler. E eu comecei a ler, e aí naquilo foi reativando gradativamente, muito devagar, não foi uma coisa rápida, não, foi muito devagar, foi reativando aquele gosto pela leitura de quadrinhos e tal. No meio desse processo, eu comecei a descobrir que tinha algumas pessoas no YouTube fazendo um vídeo aqui e outro ali. Não era nenhum desses canais que a gente tem hoje, são até canais literários que faziam algum comentário sobre quadrinhos e tal. Teve coisa sobre os 952 na época, eu me lembro disso.
eu fui lendo, tinha algumas coisas que eu não estava entendendo, mas fui lendo, fui nessa. Quando foi em 2013, eu entrei de cabeça na leitura da extinta e saudosa Vertigo. Eu já tinha lido coisas antes, mas ali eu peguei coisas e comecei a ler. Até porque é engraçado como as coisas confluíram, porque ali mais ou menos 2013 é um momento em que a Panini começa uma fase de republicações importantes. Por exemplo, ali em 2014 a Panini republica a fase do Monstro do Pântano completa, em 6 volumes, publicou Patrulha do Destino em 6 volumes, publicou Planetary em 4 volumes, publicou uma série de coisas que agora está republicando de novo em formato ômnibus, né? Então eu fui lendo aqueles quadrinhos de super-heróis e tal. Então eu estava lendo aquilo e tal, e um dia, eu não sei de que jeito, eu descobri que existiam centros de pesquisa de quadrinhos. Centro universitário, centro de pesquisa de quadrinhos. Falei, cara, que loucura isso, mas como é que é isso? Aí comecei a pesquisar e tal, descobri que tinha na USP. A minha esposa é formada em História também, na USP, então eu conheço o ambiente. Descobri que tinha encontros lá, que o pessoal realizava, eu fui em alguns. Cara, que legal, quer dizer que eu posso fazer o meu mestrado e o meu doutorado em quadrinhos? Pode. Olha. Eu falei, caramba, que legal. Então, como é que eu vou fazer? Porque eu me sentia despreparado para pesquisar quadrinhos. Eu achava que o meu conhecimento era muito pouco. De fato, era mesmo. Continua sendo, mas agora está um pouquinho melhor. Mas eu olhei assim, cara, eu preciso melhorar muito o meu conhecimento de quadrinhos. Como é que eu faço? Eu tive a ideia genial, né? Para não dizer outra coisa, né? Porque a ideia maluca, na verdade. Eu falei, eu vou montar um canal, porque aí o canal me força eu ler mais quadrinhos e comentários, e nessa de forçar a ler quadrinhos e tal, tudo mais, né? Força entre aspas, né? Eu vou melhorar a minha capacidade de conhecimento de quadrinhos, e aí eu vou fazer meu mestrado e meu doutorado. Em que ano foi isso, Charles? Isso, eu comecei a pensar essa ideia em 2015. Então, levou um tempo, ó. Voltei ali em 2012, li quadrinho e tal, tava lendo. Em 2015 eu tive essa ideia. Bacana. Ainda levei um tempo amadurecendo a ideia, uns 6 meses ainda. Quando foi em novembro de 2016, eu falei, feriado ali do dia 15 ali de novembro e tal, da República, eu falei, não, vou começar. Aí montei o canal, fiz o primeiro vídeo, não tinha noção nenhuma de edição, de gravação, de nada. Fiz a gravação do primeiro vídeo, soltei no canal e cara, foi bem visualizado. O pessoal compartilhou, assim, o pessoal que me conhece compartilhou, foi bem visualizado, eu fiquei empolgado com aquilo. Teve umas 400 visualizações, assim, no primeiro dia, né, o primeiro vídeo. Eu fiquei empolgado com aquilo. E aí eu descobri uma coisa que até então eu não sabia. Eu sempre fui muito falante, vocês estão vendo aqui que eu sou bastante tagarela, mas eu não sabia que eu gostaria da experiência de gravar vídeos. Eu gravei o vídeo, quando eu liberei o primeiro vídeo, que eu assisti o meu vídeo, horrível. Mas ali eu meio que me descobri ali. Eu falei, cara, isso é legal, vou fazer mais. No outro dia eu já gravei 2 vídeos e comecei a liberar. E começou, o canal foi. E aí eu não parei de fazer vídeos. Atualmente eu tenho feito, inclusive hoje eu acabei gravando um só, mas a minha média atualmente eu gravo 2, 3, às vezes 4 vídeos por dia, atualmente, só no YouTube. Né? Sem falar as outras redes, Instagram e TikTok também, que eu tenho gravado lá. E virou uma paixão. Bom, o que aconteceu? Fui fazendo nesse período, esqueci mestrado e doutorado, né? Fiquei nos quadrinhos, fazendo conteúdo sobre quadrinhos e tal, e mestrado e doutorado deixa pra lá, vai ocupar muito tempo. Eu tive que optar, ou eu vou fazer vídeos e transformar isso aqui em alguma forma de rentabilizar, de monetizar o canal, vou nessa direção, ou eu vou realmente fazer o plano inicial, que era fazer o mestrado e doutorado. O plano inicial foi pro buraco, eu escolhi fazer a monetização e dar prosseguimento com o canal. Ah, que show, cara. A gente tem essa necessidade, né, de falar, pô, e quando você une ainda o útil ao agradável aí, que é o seu caso, cara, deu certo. Pô, é muito legal. Nossa. Quem sabe um dia, Helder, vamos nos espelhar, quem sabe um dia a gente passa... Tem espaço para todo mundo, né? E uma coisa que eu falo sempre é que a comunidade da galera que gosta de quadrinhos é muito bacana, é muito unida, muitos ajudam, a gente tá provando disso agora, né? Muitos grupos aí, com a galera incentivando, nossos canais pequenos, por enquanto é hobby, né? Se vai virar profissão, só Deus sabe. Vamos deixar rolar. O importante é que a gente
fala do que a gente gosta. E mais legal ainda é que o Charles fala, ele já profissionalizou, por isso que é tão legal aí, e com todo o merecimento, os inscritos e tudo mais, né, Helder? Então a gente tá engateando, né, Helder? Não, com certeza. E que seja um hobby para sempre, sabe? Mesmo de forma profissional, claro. Mas tem que ter sempre a questão do hobby, sabe? Porque quando eu decidi fazer vídeo, eu já tinha feito uns vídeos, eu até comentei com o Clóvis também, eu já tinha feito uns vídeos há muito tempo no outro canal meu de games, aí eu ia misturando lá gameplay de jogos com vídeo de HQ, mas eram uns vídeos todos zoados. A câmera, às vezes eu segurava o celular na mão e ficava filmando assim HQ, ficava uma tremedeira danada. E assim, o dia que eu ler um quadrinho assim por obrigação, tipo assim, caramba, eu preciso ler esse Homem-Aranha para fazer um vídeo amanhã. Aí eu não quero isso, sabe? Eu quero sim, mas cada vez procurar melhorar, mas nunca perder a diversão pelas HQs, sabe? Porque a partir do momento que você trata isso aqui como um trabalho, eu acho que começa a complicar. Assim, tratar como trabalho. O Charles trata como trabalho, mas eu tenho certeza que ele sabe dividir a questão do trabalho do canal dele e o prazer de ler HQ. O que não pode é isso. Na verdade, eu faço o contrário, eu misturo tudo. Então, você mistura, mas... Essa mistura, porque assim... É um trabalho, mas não pode perder o prazer. Concordo com você. Exatamente. E eu acho que não pode perder nunca aquela fascinação da infância ou adolescência de abrir um HQ e se surpreender com aquilo e se deixar encantar por aquilo. Eu acho que é o grande risco. Se a gente começa a produzir o conteúdo só para apresentar um conteúdo, bom, então é melhor fazer alguma coisa que vai, de repente, ser para um público maior. E aqui eu estou falando até que em termos de monetização, de repente você consegue monetizar melhor, sei lá, vai falar de jornalismo político. Se é para ter esse nível de seriedade, não sei, tá? Agora, eu acho fundamental que o trabalho trabalho, dá bastante trabalho, inclusive, eu trabalho bastante, mas esse trabalho nunca pode ser esvaziado de paixão. Então, eu trabalho bastante, mas sempre com muita paixão. Depois que eu montei o canal no YouTube, e assim, né, é importante fazer um pequeno, se vocês me permitem, eu vou salientar uma coisa. Com certeza. Que quando eu comecei de fato sozinho. Comecei sozinho e tal. Só que em determinado momento, eu fui conseguindo alavancar os números de inscritos e tal, a gente consegue parcerias com as editoras. O que aconteceu foi que a minha esposa, ela percebeu a seriedade que eu estava aplicando. A minha esposa trabalha comigo hoje. Ela trabalha na produção de conteúdo. E assim, se não fosse a minha esposa, eu não faria, mas, nossa, eu não faria 10% do que eu faço, né? E ela trabalha comigo totalmente hoje porque tem, logicamente, a possibilidade de monetizar. E não vou fingir aqui, dizer que não é importante. É muito importante. Claro que é. Se você escolheu isso para sua profissão, cara, não tem como negar isso. Só que isso é muito importante manter a paixão, porque eu percebi isso com muita clareza o dia que eu li o Omnibus Volume 2 do Quarteto Fantástico. Cara, são 1.280 páginas. Tinha um cronograma de gravação, eu tinha um prazo para ler, um prazo possível, mas eu tinha que ler aquele quadrinho. E eu falei, cara, se a pessoa não gosta de ler, ela não lê 1.280 páginas. Se não tiver paixão envolvida, você não aguenta. Não lê. Porque é muita leitura. E eu sei disso, porque sou formado em história, já li pra caramba e tal, já li coisas que, textos que você pega 20 páginas, você dorme. Você não aguenta ler aquilo, que é muito chato. E aí eu li com 1.280 páginas. Foi cansativo? Foi muito. Foi prazeroso? Demais. Mas é disso que se trata, né? Esse é o ponto. Se você lesse essas mais de 1.000 páginas, mas no final aquilo foi de certa forma cansativo, aí não tá valendo a pena, né? Exatamente, concordo totalmente. Tem que ser bom. Tem que dar trabalho, vai ter que ser bom. Igual você falou, você tem que ter o ânimo, assim, igual você faz seus unboxings lá, dá pra ver o seu
seu ânimo, entusiasmo, aquelas caixas, aquele Não, entusiasmo. E é real, cara. Eu fico entusiasmado. Não, Eu falo assim, sim, você tá fingindo. Mas não, ao contrário. É que em determinado momento, quando eu apresentava, eu me continha um pouco. Sim. Agora tá nem aí, quero que se dane. Eu vou curtir mesmo. Ó, E a Faz gente- sentido, não, cara. Você e tá a falando gente- de gibi, falar de gibi. Assim, com todo respeito quem faz assim. Eu tô falando não faz sentido para mim, tá? Para mim não faz sentido eu pegava. Então, pessoal, acabou de chegar um ônibus aqui. Ô, pessoal, li aqui o quadro. Não, para. Não, a gente sabe que é genuíno aquele sentimento, porque a gente sente ele. não tem como Sabe? você ser um Eu ator. ainda não fiz um vídeo de unboxing, mas quando chega uma caixinha da Amazon aqui, eu fico doido, sabe? Eu sei o que tem, eu sei o que tem nela, eu sei. Vamos supor, se eu compro um único gibi, eu sei que é aquele gibi que tá ali. Mas parece que eu tô abrindo ali, é uma surpresa que tem ali dentro, cara. Natal, um Natal. Sabe? Natal, você tá, o Papai Noel que chegou. Eu falei... A minha esposa dá risada, cara, porque assim, tem uma parte que ninguém vê nos vídeos que eu nunca fiz. Por exemplo, tem quadrinho que eu leio, foi o caso do Ônibus do Quarteto Fantástico, né? Eu nunca tinha lido completo aquilo, e quando eu li, eu me apaixonei pela história. Quando eu terminei de ler, eu fechei o Ônibus, eu coloquei em cima eu fico de pé, eu não estou brincando, eu faço isso. Eu fico de pé e bato palma. Minha esposa faz, eu falo assim, o que foi? Tô aplaudindo o quadrinho. e é genuíno, eu realmente fico muito empolgado com a coisa. Bom. É muito legal isso. Hoje mesmo eu peguei lá, eu recebi uma caixinha da Amazon, né? Eu falei, puta, podia fazer um unboxing, né? Mas não aguento. Ainda falei, ainda eu catei a caixa, mandei uma foto pro Helder. Ele foi a caixinha da alegria, né? Eu abri. E eu peguei hoje o Corvo, né? Da hora essa aqui. A gente vai fazer resenha qualquer dia aí, e a terceira versão, e o terceiro volume do Death Note, né? E eu já fiquei assim, nossa, minha cabeça explodiu. É o primeiro mangá que ele tá lendo. Meu primeiro mangá, aí já, hoje mesmo Começou mal, né? Começou mal. Comecei mal. Hoje mesmo eu já peguei os 3 que estavam faltando, vai chegar, acho que até sexta-feira tá chegando. Então é legal quando a pessoa, o cara que tá te assistindo, ele não é burro. Ele vê o entusiasmo que você tá. E quando a gente recebe ali um comentário, puta que legal, a gente vê que você gosta de fazer isso, né? Não importa se você faz por profissão ou por hobby, que é o meu caso e o caso do Helder, o cara fala, pô, você faz isso porque você gosta, sua paixão, eu sinto ali no seu jeito de falar, eu sinto no seu entusiasmo que você gosta disso, né? Então, sim, isso é muito prazeroso, cara, você pegar ali e fazer... Eu acredito muito, Cláudio, e eu não sei se vocês percebem isso em mim aqui na nossa conversa, mas eu sou muito ligado com a parada de energia. Você tem que colocar energia nas coisas que você faz. Assim, ó, eu tenho... tava com a minha esposa agora, assistindo, não sei se vocês curtem futebol, mas assim, uma partida impossível, Real Madrid foi lá e virou acima do Manchester City. Cara, aquilo é de arrepiar, você vê os jogadores contagia, né? Torcida, e a torcida tá vibrando e aplaudindo, não sai do estádio. Então assim, o cara faz um gol, grita, vibra, a torcida aplaude. O cara vai num show de rock, que é outra parada, e aí rock, samba, qualquer estilo, as pessoas vibram, aplaudem, pulam, elas têm um êxtase físico. Por que quadrinho seria diferente? Pra exatamente. Mim, não é. Se eu recebo um quadrinho, eu vibro como se fosse um gol. Se eu leio o quadrinho, eu aplaudo como se fosse um... Muito bom. Muito legal. Você aí lê um quadrinho legal, aplauda o seu quadrinho. Eu faço assim, eu sempre coloco e falo, mano, isso aqui é foda, eu preciso falar pra alguém. Peraí, deixa eu ver meus contatos aqui. Helder, cara, acabei de ver um puta merda isso daqui. Você mandou um spoiler aí do que é aí. Eu recebi um spoiler assim. Qual é o sentido, cara? Qual é o sentido? Você colecionar quadrinho e ficar mal-humorado e ficar ressentido? Não, imagina. Eu não consigo compreender isso. Eu nunca consegui compreender, por exemplo. Por exemplo, eu nunca consigo. Pra mim, nunca entrou na cabeça. Eu não estou falando isso como uma acusação de quem pensa assim. Isso nunca passou pela minha cabeça. Ou Marvel ou DC. Não. Não, em mangá, não leio quadrinho. Por que não? Isso não faz sentido na minha cabeça. De tudo, dos dois. É assim, muito. Eu leio o Tex e falo, meu Deus, o Tex é muito bom. É muito bom. Eu leio Batman, é sensacional. Eu leio Demolidor, é incrível. Turma da Mônica, meu Deus. O que eu aprendi, viu, Sharon? O que eu aprendi, estou aprendendo e aprendi até pouco tempo atrás,
essa questão do preconceito entre aspas, né? Que é aquela resistência que você tem, não gosto de Marvel, não gosto de DC, não gosto de Faroeste, não gosto de... Eu tinha esse negócio meio com mangá. Quando eu comecei com Batman, então eu peguei o ano 1, depois eu fiquei lá vendo Xamã, todas aquelas HQs capa dura, papel couché colorido. Então, depois, como eu sou um fãzaço de Faroeste, eu falei, bom, o que eu vou ler de Faroeste? Aí eu vi lá o Tex, né? Puta, eu vou ler o Tex. Aí o primeiro Tex que eu peguei era um papel couché colorido com capa dura, que foi o Tex Gold. Depois eu vi que tinha tantos formatinhos, cara. Eu falei, caramba, como eu vou pegar essa parada? Eu ia assim na banca, pegava um assim, até papel jornal, não. Cara, que besteira. Então a gente vai quebrando esses paradigmas assim. Aí eu fui pegando, perdi o preconceito. Primeiramente com preto e branco, que eu tinha. Depois com formatinho. Eu tenho tanto formato gigante quanto o formatinho do Tex. Eu faço o mensal do Tex. Pra mim, tudo isso... se é Marvel, se é o DC, confesso a você que eu não sou muito assim hoje, não é que eu não sou, falta um pouco de oportunidade, eu não sou muito fã da temática de super-heróis, de superpoderes, Marvel, essas coisas, mas eu não posso falar que eu não gosto. Eu nunca peguei uma HQ da Marvel ali e parei, sentei e falei, puta, isso é bom. Eu entendo perfeitamente quem não gosta. O que mangá, eu não consigo entender é transformar isso num cavalo de guerra. Isso eu nunca consegui. Não, imagina. Eu entendo perfeitamente bem. Eu conheci um cara uma vez, eu tava na Comic Con Experience, a última que teve em 2019, física, eu tava conversando com um inscrito que ele falou, cara, eu li Tex e não gostei. Normal, tudo bem. Você gosta muito, mas eu li e não gostei. Ok, normal. Agora, o que eu não consigo entender é falar assim, não, Marvel é uma porcaria, DC é uma porcaria, o Tex é uma porcaria. Opa, não, aí não. Aí é outra vez. Tex, toda vez que eu leio Tex, eu fico me sentindo mal. Porque toda vez que eu termino de ler Tex, eu falo, cara, por que eu não leio mais Tex? Por que tem tão pouco Tex na minha coleção? Eu sempre acho que eu tô cometendo um erro de não ler mais Tex, porque é muito Charlão, bom, leia mais Tex, Charlão, que você não sabe o que você tá perdendo. Tex é um dos meus personagens favoritos. Ken Parker, pega Ken Parker. Ken Parker. Nossa, mesmo cara. Zagor, cara, gosto pra caramba do Zagor. Mágico Vento, meu Deus do céu. Mágico Vento. Eu tô falando isso porque assim, eu torci o nariz. De Landog, né? Eu já vi você falando de Landog. Eu gosto, cara, desses caras. Eu só não gosto dos quadrinhos. Eu só não gosto daqueles que eu não pude comprar ainda e não li. Boa. Não gosto de ter podido comprar ainda. É só esse. Boa. Entendeu? Boa. Porque, Zagor, eu gosto de verdade. Eu fico assim, eu realmente consigo curtir. Aliás, quando eu consigo fazer isso, não é sempre, mas quando eu consigo fazer, eu fico muito feliz. Quando eu monto uma pilha de leitura da semana, e eu olho a minha pilha de leitura e tem quadrinho argentino, quadrinho nacional, tem quadrinho, tem Tex ali no meio, tem Júlia, tem Zagor. Cara, aí eu fico muito feliz, realmente. Eu gosto muito de Turma da Mônica, essas Graphic MSP, minha coleção tá um pouco atrasada, mas eu gosto demais. As MSP são muito boas. São muito boas de colecionar. Eu não consigo compreender, assim, porque a pessoa fala pra mim, olha, eu tô enjoado dos quadrinhos. Cara, com certeza você tá lendo uma coisa só. Você tá errado. Você abre muita Eu vi um vídeo dele. Assim. Eu vi muita caixinha de pergunta, o cara fez um comentário, uma pergunta lá, mais ou menos assim, que você respondeu da seguinte forma, falou, olha, se você me fez essa pergunta, é porque você lê uma única coisa. A única coisa. Porque o cara falou algo sobre estar enjoando de ler histórias em quadrinho. E é um negócio assim, hoje em dia, eu acho que a gente nunca viveu isso. A gente tem tanta diversidade de histórias em quadrinhos hoje, assim, de diversos temas, de diversos autores, de diversos países. Eu acho que a gente está vivendo um negócio que a gente nunca teve. E assim, eu não sei se eu estou exagerando, mas eu acho impossível enjoar. Em meio a tanta opção, eu acho impossível. É impossível. E mesmo dentro daqueles gêneros específicos, você tem muitos formatos, como o Clóvis está dizendo. Assim, cara, você é alguém que valoriza, que gosta, que está dentro do teu ritual, lê um material colorido, mais luxo, tá? Você compra um Tex Gold, você vai curtir pra caramba. Mas, cara, você pode ler Tex no busão voltando do trabalho. Um formatinho na mão aqui, ó. Televisão lotado, cara, vem lendo Tex. Eu garanto pra você que sua vida vai ser melhor lendo Tex. Com certeza. Ao invés de ficar conferindo notícias tóxicas, de repente, debates, né, sem
nenhum tipo de sentido Aqui, ó. construtivo ali Olha o tamanho disso do aqui, Twitter, cara, vem lendo um text. Porque text é impossível você ler isso e não ficar feliz. Text fala sobre camaradagem, sobre respeito, sobre amizade, sobre ética, partes aqui. justiça. Não tem como a pessoa ler text e sair triste. Eu não gosto muito do estilo de foto. Tá bom, lê Júlia. Já Júlia? Lê Dylan Dog, lê... Viu, né? Charlão? Eu falo até pelo formato, porque, ó, eu tô com o formatinho aqui, beleza? É eu vou adequado. Carrega isso numa bolsa, numa mochila. Eu vou pegar o busão e o metrô lotado. Vou atravessar a cidade. Peraí. Deixa eu pegar aqui no meu bagulho aqui, ó. Tô aqui lendo. Acabou. Desenhos maravilhosos sempre. Desenhos ótimos sempre. Então, assim, eu sou fascinado, absolutamente apaixonado pela possibilidade que nós estamos vivendo agora de ter tantos formatos, modelos de quadrinhos. Não, assim, eu não converso em muitos grupos, eu tenho, inclusive, a comunidade, o pessoal que eu respondo nos comentários e tudo mais, mas a galera que me segue já tem essa vibe de entender que é isso mesmo, cara. Eu sou do hype mesmo, eu sou da alegria, eu curto, porque para mim é incompreensível um nerd estar infeliz hoje. É incompreensível. É verdade. Filme de herói saindo para todo lado, série para todo lado, camiseta de personagem, quadrinhos, livros. E se você quiser, ainda dá para estudar na faculdade sobre o assunto. Quer mais o quê? Quer mais o quê? Incrível. Olha a informação aí. E só complementando, que a gente tá falando que você tem uma gama gigantesca, que você não precisa nem... você não vai nem enjoar. Era o último preconceito aí que eu quebrei, foi com mangá. Mangá. Não, eu vou virar de trás pra frente, é da direita pra esquerda, é oriental. Eu não sou chegado nesse negócio, não. Aí, vai lá. Beleza. Aí, ouvi falar muito de Death Note aí, o Helder me falou, vai lá, pega, pá. Vou pegar isso aí. Peguei lá cara, pô, encantei por aquilo. Já li a primeira assim que parece que... Já comecei a segunda hoje. Eu tô curioso para saber quando você lê, porque tem uma similaridade, né, entre quadrinhos, entre histórias de faroeste, existe alguma similaridade com histórias de samurai? Sim. Tem, né? Eu tô curioso para ver quando você lê Vagabond, quando você lê Lobo Solitário. Oh. É brilhante, cara, Lobo Solitário cara, não dá nem para comentar. Não dá nem para comentar. Abrir mais essa janela aí, vai ser mais quadrinho para comprar, mais mangaka para comprar. Meu Deus. Não dá nem para comentar, Lobo Solitário. Esses dias uma pessoa me perguntou, falou, Charlão, tô vendo aí que tá enchendo distante aí seu escritório, o que você vai fazer, cara? Vai lotar aí. Quando lotar, eu compro outra casa. Boa. Não vai vender a coleção? Não, compra outra casa. Aumenta a casa. Ou aluga, sei lá. Mas aumenta a casa, os quadrinhos não. Porque é aquilo que a gente já ouviu, já vi vídeo seu já, Charlão, assim. Eu não gosto mais dessa coleção, vou vender. Uma hora ou outra, ele vai se arrepender. Eu fiz um vídeo recentemente de uma coleção que eu desfiz de uma parte da minha coleção. Recentemente, eu fiz uma doação. Mas foi uma coisa que eu pensei muito calmamente. Você doou para uma escola, muito calmamente. E eu decidi doar, eu fiz isso. Porque já no passado eu tive a experiência de ter doado uma parte da coleção e ter me arrependido. Então o que eu fiz? Eu peguei a coleção, selecionei bem, pensei direitinho, eu vou doar mesmo, não quero a coleção, tá bom. Aí eu coloquei em caixas e separei essas caixas. E fiquei alguns dias com elas separadas. Tipo assim, e eu tô me vendo, né? Tô me percebendo. Se eu não tô com aqueles sentimentos, eu tô seguro do que eu tô fazendo e tal, né? Não, tenho certeza que eu vou dar. E doei, foi tranquilo, tá de boa. Foi, inclusive, ótimo, porque abriu espaço. Para mim, eram coleções que eu não queria de fato mesmo. Foi ótimo, eu fiquei muito feliz de que foi para os estudantes. Teve gente que questionou. Você está mandando para os alunos, eles vão rasgar, não tem problema que rasgue. O importante é que tenha à disposição. Um ali vai aproveitar, É a intenção que vale, a sua intenção. É lógico. E assim você vai rasgar, mas vai roubar, não tem problema. Leva para casa para ler. A gente não sabe como que essa semente frutifica, né? A gente joga a semente e deixa. Você faz a sua parte, deixa Deus fazer a dele. Então vai para quem tiver que ir, vai ler quem tiver que ler. E tomara que uma, duas ou várias pessoas passem pela mesma experiência que eu. Vai numa biblioteca, lê um quadrinho, se encanta, se apaixona por aquilo, e aquilo vira parte importante da vida da pessoa. Quem sabe, né? Com certeza. Eu acredito que sim. Até mais de um.
E Claro. muitas daquelas, com certeza, você tem encadernado hoje aí, né? Daquelas que Sim, você sim, doou, sim, né? sim. Então tem isso também, né? Era até um pouco, eu confesso que tava assim, né? Por causa da correria, faz vídeo e tal, tava faltando aquele momento de parar e falar, mas peraí, por que eu tenho essa edição? Sabe, não preciso dessa edição. Né? Eu tinha umas coisas meio bizarras, tipo assim, eu tava com... tem alguns quadrinhos que eu guardo várias edições. Por exemplo, eu tenho três edições diferentes de Crise nas Infinitas Terras. Eu tenho o formatinho da Abril, a série em 3 volumes, eu tenho encadernado em 2 partes pela Panini, e eu tenho encadernado a versão definitiva, porque essa eu faço questão. Mas não são todos assim. Tem outros que não precisa ter. Sim, tem. Né? Isso daí é uma história icônica. É meio questão afetiva, né? Pela Questão afetiva. Tudo que lança É que nem eu... dela. Né? Aí eu tinha aqui 4 edições, por exemplo, de Piada Mortal. Não faz sentido. Uma edição absoluta, bonitona, não. Manda embora as outras. Eu tenho 3 edições de Cavaleiro das Trevas. Eu tenho a edição da Abril, de 89, comemorativa Batman 50 anos. Eu tenho... A capa vermelha e amarela. Eu tenho essa. Isso, eu tenho essa edição. Essa eu tenho Essa é demais. Essa eu demorei para encontrei. Putz, isso daí é xodó. Aquela da capa prata, que eu comprei em 2020. E como eu fiz até um vídeo, ainda não publiquei ainda, sobre a edição perfeita do Cavaleiro das Trevas, que na minha opinião ainda não existe. Depois no vídeo eu falo por quê, né? E eu tenho a versão também da Eagle Moss, que é só a da Lenda do Batman, número 48, que é só também ela, né? Mas o que eu falo assim da edição do Cavaleiro das Trevas é que tinha que ter uma edição definitiva da Panini com alguma capa Absolute, icônica, né? Absolute, só que só com o Cavaleiro das Trevas 1, né? O 2 não, pelo amor de Deus. Não estou discriminando quem gosta. Você já vi vídeos seus falando que gosta, tal. Mas só não, eu acho curioso, né? É claro que é ruim, é óbvio que é. Mas assim, quando a gente analisa o quadrinho, a gente percebe que foi feito de propósito. Isso aí, depois o próprio Frank Miller diz. Eu acabo gostando da HQ pela capacidade que o Frank Miller teve de esculhambar com aquilo que ele mesmo tinha construído. O Frank Miller, ele tava... Porque foi essa a ideia. Ele fez o Cavaleiro das Trevas, e o Cavaleiro das Trevas é um gibi, na minha opinião, o melhor gibi de super-herói já feito. Pra mim. Pra mim também. E aí... porque assim, a gente coloca o Watchmen nessa conta, eu falo, mas o Watchmen não é bem de super-herói. Não. Não é super-herói tipo Marvel, é diferente. Então, assim, tirando o Watchmen, que é outro conceito. Na briga, é um outro conceito. É mais de quadrinho de anti-herói do que de super-herói. Mas quadrinho de super-herói clássico, pra mim, é o Batman Cavaleiro das Trevas. Eu amo de paixão essa HQ, pelo menos 2 vezes por ano eu releio o quadrinho. E aí o Frank Miller, ele fez isso, e isso desencadeou um movimento, que é o movimento Image. Você pega aqueles quadrinhos que é ultra violência, as mulheres com poses muito erotizadas, músculo pra todo lado. O Frank Miller, quando chega ali no começo dos anos 2000, ele tá de saco cheio dessa história toda, e ele faz um quadrinho que é pra zoar o próprio Cavaleiro das Trevas. Com a arte, com as mulheres com poses muito insinuantes, uma arte que é muito gritante, cores aberrantes. Ele tá brincando, ele tá zoando. E muito feia, né, Charles? Nossa. E feio. Ele tá zoando com ele mesmo. E mesmo assim, tem alguns ótimos momentos do quadrinho. Mesmo com tudo isso, o quadrinho, por exemplo, aquele lance do Flash ficar correndo numa roda para gerar energia elétrica. Quando eu li aqui, eu falei, nossa, que muito louco. Eu acho que tem coisas legais. Mas... Lerei Cavaleiro das Trevas 2 com esse pensamento. Vamos ver se vai... e aí eu acho que vai dar uma suave, né? Com um não dá para comparar. Um é fantástico. Eu nunca li o 2. O 1 eu já li, mas o 2 eu nunca li. Mas agora com essa ótica aí, me deu até curiosidade de ler, assim, tipo uma zoeira dele mesmo, sabe? Ele tá fazendo a zoeira com ele, é bizarro o quadrinho. O quadrinho é bizarro, o quadrinho insinua uma série de coisas que não fazem o menor sentido. Não vou ficar falando pra não dar spoiler, mas é uma zoeira. Não, como falar, zoeira... aqui o spoiler começou. Não, por exemplo, tem aquela coisa de que ele propõe a homossexualidade entre o Batman e o Robin. Nossa, ele faz isso no quadrinho. Ele propõe num diálogo que os dois têm. Que é algo que até hoje o pessoal faz umas piadinhas, né? E ele então faz isso na HQ. Então, mas essa história da homossexualidade do Batman e do Robin vem da censura dos quadrinhos lá dos anos 50.
O Frederick Wertham, que foi um médico psiquiatra, que deu uma série de palestras nos Estados Unidos, escreveu vários artigos, inclusive um livro, que lá nos anos 50 fez muito sucesso nos Estados Unidos. O livro chama-se Seduction of Innocent, A Sedução do Inocente. E, dentre as várias acusações que ele fazia aos quadrinhos, ele alegava que Batman e Robin representavam um relacionamento homoafetivo, numa época e numa condição política em que homossexualidade era visto como uma coisa criminosa. É daí que nasce essa história de que o Batman e o Robin são um casal homoafetivo. O Frank Miller, até isso, mas ele está colocando ali de propósito, não um menosprezo aos homoafetivos. Não é esse o ponto. Sim. Mas ele está pegando esse elemento e jogando no quadrinho para esculhambar com a indústria de quadrinhos que tinha deixado de lado qualquer aspecto de uma construção inteligente de roteiro e só colocado imagens e poses eróticas e semi-eróticas. Era isso que ele estava criticando. Vamos ler Cavaleiro das Trevas 2 com essa nova perspectiva. Ou seja, tem tanta coisa, cara. Olha, aqui seria um programa aí de 3, 4 horas. Cavaleiro das Trevas é um programa só dele, cara. Só dele, cara. Eu também, o meu quadrinho preferido. Aí, eu acho que eu e o Charlão aqui, a gente tem duas coisas em comuns. Olha que legal. O quadrinho preferido é o Cavaleiro das Trevas, o seu? Eu não diria quadrinho em geral, porque fica difícil, né? Tem muita competição. Tem muita obra. De super-herói é o Cavaleiro das Trevas. Então também. E um outro assunto que foge um pouco dos quadrinhos, que é a nossa banda preferida de rock, mudando um pouquinho aqui o assunto, já que aqui a gente não precisa abranger somente quadrinhos, né? Qual que é a sua banda preferida de rock? Nossa, olha, você sabe que se você me perguntasse isso há poucos meses atrás, eu responderia sem pensar muito Pink Floyd. Oi, Floyd. Você mudou? Mas é que não é... Eu comecei a me dar conta, a realidade é o seguinte, eu não conheço tanto rock assim, eu não aprofundei conhecer tanto, não. Mas eu sou muito fã de Van Halen, cara, porque... Eu fui músico muitos anos atrás. Não, quem não vê o Charlão tocando guitarra aí, toca muito. Eu fui músico, né? Hoje é só brincadeira mesmo, porque tá tudo fora de forma, né? Mas enfim. E uma grande referência para mim foi o guitarrista, o Ed Van Halen. Para mim, aquele cara foi o maior guitarrista de rock da história. De rock, para mim, eu acho que ele é insuperável. Eu acho que ele revolucionou, né? Ele mudou todo o estilo ali, né? Até... O pessoal fala que é por causa do tape e tal, ele tocar aquela técnica que ele inventou, né? Não, isso aí é uma das coisas. Se ele nunca tivesse usado o tape, não faria a menor diferença. Ele revolucionou na construção dos instrumentos, sonoridade. A capacidade técnica dele era muito grande. Impressionante. Então, esses dias eu encontrei no TikTok uma pessoa que pegou uma música do primeiro disco do Van Halen, lá de 78, e diminuiu a rotação da música para você ouvir o solo do Ed. É primoroso. Um senso rítmico, melódico, incrível. E eu escuto muito, cara, Van Halen até hoje, eu não consigo me desgrudar disso, desde os 18 anos, vai 20 anos que eu escuto esse negócio, não consigo parar de ouvir isso, mano. Entendeu? Eu gosto muito de Van Halen, gosto do Pink Floyd pela qualidade musical, acho que é inigualável. Sim. Mas também aquelas, né, Led Zeppelin, Beatles, né, tenho Judas Priest, tenho uma banda que eu não conhecia tanto, tô conhecendo mais agora, que é o Kiss, fechou recentemente aqui no Brasil, e, Kiss é bom pra caramba também. Muito bom. A banda mais comercial do mundo, mas eles têm qualidade, né? Todos os discos mais antigos, eu tô gostando. Porque, na realidade, eu não conheço, né? Se eu falar assim, eu manjo de rock, mentira, não manjo de rock, não, eu manjo... Até porque o meu gosto é relativamente eclético. Eu gosto muito, por exemplo, de música clássica, Chopin, Mozart. Mas gosto mesmo. Eu também. Gosto muito de... Tenho apreciado cada vez mais jazz, gosto de Miles Davis e tal. E gosto muito de música brasileira, MPB. Gosto de verdade, assim. Elis Regina, nossa, cara. Elis Regina.
Brilhante, Chico Buarque, esses caras todos eu gosto. Esses caras são gênios, Milton Nascimento, né? Eu perguntei pra você porque eu sempre vi você falar de Pink Floyd. Pink Floyd é minha banda preferida, né? Também aprecio demais o Van Halen que você falou, Metallica, o Iron Maiden, que nosso amigo hoje está fardado de Iron Maiden. Iron Maiden também, né? Banda maravilhosa, né? Não tenho o que falar dos caras, são dinossauros aí, né, meu? Scorpions, eu tenho ouvido muito Rush, né? Nossa, puta, Rush, cara, Rush se você entra na lista. Rush escuta aquele álbum 2112 lá do... Cara, e a voz daquele cara é diferente, né, cara? Neil Peart na bateria, não, meu, aquilo é fantástico. Mas é absurdo. Então, assim, pô, até é muito legal, cara, a gente saber aí que você até... Eu via já você fazendo umas palhinhas lá na guitarra e tudo mais. O que sempre me impressionou no Pink Floyd, sempre me chamou muita atenção no Pink Floyd, é que é uma banda que consegue ser 3 em 1, né? Eles se reinventam e funciona. Então você pega, por exemplo, os primeiros 2, vou colocar os primeiros 4 discos da banda, tá muito ali com a cara do Sid Barrett. Do Sid Barrett, ele só faz o primeiro disco e uma música, acho que é uma música que ele faz do segundo álbum, mas a cara dele tá muito presente dos 3, 4 primeiros discos da banda. Aí vem aquela fase, que para muitos é a melhor fase da banda, que é a fase progressiva. David Gilmour, Roger Waters, né? Que é quando você tem aqueles 4 discos, o Medley, tem o Wish You're Here, Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon, que é o meu disco favorito, provavelmente. Eu gosto muito do Animals também. Puta, Animals eu vou um pouco contra aqui. Eu gosto muito do Division Bell. Eu acho aquele disco lindo. Então, eu conheci... Como é que eu conheci Pink Floyd? Eu acho que é engraçado, assim, porque eu venho de uma criação bastante religiosa. Quando eu era criança, adolescente, muito religiosa, muito fechado ali musicalmente. Então, quando eu conheci rock, eu já estava mais velho, já estava com 16, 17 anos. E a minha primeira experiência com rock vem com Eric Clapton. Bom demais. A minha referência de tocar guitarra até eu venho muito do Clapton. Na sequência veio o Pink Floyd. A primeira coisa que eu assisti do Pink Floyd foi aquele show... Pulse. Eu também. Cara, aquilo, assim, engraçado, porque eu fui assistindo vários shows depois, logicamente, ao longo da vida e tal. E até hoje eu acho que é o melhor show que eu já assisti. Sim. 1994. 1994, aquilo é muito bom. O Pulse é um negócio assim... O Pulse é uma turnê. O Pulse é uma turnê do Division Bell. É uma turnê do Division Bell. E eu lembro que quando eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, eu tirei todas as músicas do Pulse na guitarra. Coisa linda. Eu tirei todas, eu tocava todas as músicas, assim, o solo. Pode dizer que eu não lembro mais nada, eu lembro quase que integralmente o solo que o David Gilmour toca, que para mim é a melhor versão de Comfortable Numb. A melhor versão de Comfortable Numb é o melhor solo da história da música, é o Comfortable Numb. E no Pulse ele dá uma esticada nele, né? Porque se você ouve a Comfortable Numb no a original estúdio, o solo é um pouco reduzido. Até a música vai abaixando, o solo vai abaixando, aí acaba a música. E eu não sei se você já reparou que o solo do Pulse que o David Gilmour faz no CD ainda é mais curto do que o que ele faz no DVD. Show. Verdade. Você assiste o DVD, ele estica ainda mais o solo. Tem uma parte no meio ali que ele estica muito. Sim. Mas ele faz uma combinação de... Gente, eu tô falando, eu me arrepio, porque eu lembro das notas do solo. O homem tá tocando demais ali. E eu, assim, eu não sou um cara fã de show, eu sou um cara extremamente caseiro, não gosto mas quando ele veio em 2015, eu falei, não, eu tenho que ir lá ver esse cara. Eu fui no Allianz Parque ver o David Gilmour tocar, porque... Cara, esse é um 2017. Esse é um sonho... Foi uma das coisas que eu mais me arrependo de não ter ido, foi no show do David. Que eu tenho, cara. Putz, nossa. Vocês não foram? Eu fui e foi surreal. Foi lindo, foi surreal. É incrível. Cara, no Pulse... Tem High Hops, quando ele toca naquela guitarra, acho que é uma guitarra baiana, né? Uma guitarra baiana que é só sentado. Nossa, aquilo... É um solo. O David Gilmour, ele faz... eu vi ele tocando ao vivo e é impressionante, porque, tecnicamente falando, ele usa muita pouca coisa. Ele usa escalas uma escala que menino de 10 anos de idade aprende. A técnica dele é muito rudimentar, é muito básica, mas...
o senso melódico, não existe nenhum músico que tem igual ele. Ele consegue fazer muita coisa com muito pouco, com poucas notas, ele faz. Você fala, de onde ele constrói, né? isso? Ele constrói um senso melódico muito incrível, assim. E eu vi ele tocando e tal, e pô, foi muito legal. E eu comecei ouvindo muito o Pulse, o Pulse me jogou pro The Division Bell, só que aí eu fui conhecendo os discos mais antigos, logicamente o The Wall, brilhante, clássico, né? Mas os que eu mais gosto, hoje em dia, você fala, qual os discos que você mais gosta do Pink Floyd? É o Dark Side of the Moon e o Animals. Animals, puta. Eu gosto muito do Animals, cara. Cara, o Animals é um álbum, eu acho que é meio que subestimado. Eu acho que é um álbum perfeito. Ele tem ali, eu acho que 5 ou 6 músicas, né? Ele tem pouquinho. Ele tem Pigs on the Wing, depois ele tem Dogs, Sheep, Pigs e termina depois Pigs com... é sensacional, né, cara? Muito. E eles falam... As linhas ali... de baixo do Roger Waters, muito bom. Pigs é um negócio... Cara, é um álbum subestimado porque pra mim é a minha trinca aí de... É até meio que um pecado aí deixar o The Wall de fora, mas é Dark Side of the Moon, Wish Are Here e Animals. E logo ali, o The Wall ali no encosto ali, com o medley, né? Puta, cara, o Animals cara, brilhante. A música que eu mais gosto do Pink Floyd é até estranho falar isso, porque os caras têm tanta música boa, mas sempre tem aquelas, né? Eu gosto muito de Time, pela letra. Time. A letra de Time, pra mim, o cara resume ali a vida em Time. Sim. Música maravilhosa. Hey You, eu acho muito bonita a música. Hey You do The Wall. E que na melhor versão de Hey You é a versão do Pulse, também, eu acho. O Pink Floyd ao vivo, cara, às vezes ele consegue ser melhor do que em estúdio. Eu acho que assim, das bandas que eu conheço, é melhor ao vivo o Pink Floyd. Eu gosto aí mais. eu vi o David Gilmour tocando ao vivo, né? É a mesma coisa, cara. É melhor do que você ver o álbum. Porque aqueles músicos dele lá, o baixista, né? Os músicos David Gilmour, principalmente o baixista ali, o tecladista, fizeram parte lá do Pink Floyd no Pulse também, né? Sim. Eu acho que daí depois você teve a turnê de David Gilmour lá, o Gdansk, que, se eu não me engano, aí formou ali praticamente o Richard Wright tocou, só não tocou o Nick Mason na batera, né? Mas o Richard Wright tocou e até cantou a parte de Comfortably Numb e tudo mais, né? Foi basicamente um Pink Floyd ali, né? E teve o Hell... Eu quase enlouqueci a minha esposa o dia que eu escutei eles tocando no Live Aid? Echoes. Live Gdansk. Quando o Richard Wright começa aquela nota, e aí começa. Não, aquilo Nossa, cara, eu ouvi aquilo, são 25 minutos de música, né? Convenhamos, eu ouvi aquilo 1 milhão de vezes, aquilo é muito incrível. Os caras viajam mesmo, assim. Tem duas versões, tem o Gdansk lá, o Gdansk, e tem uma um pouco antes, que é Remember That Night, sim, que também é do David Gilmour, que é quase a mesma turnê, bem parecida, mas são duas versões diferentes de Echoes. São duas versões diferentes. Eu prefiro a do Gdansk, eu acho incrível aquilo ali. E o Pink Floyd faz... Eu gosto do Pink Floyd por conta dessa coisa que mistura, tem coisas pop, mas é psicodélico e tal, né? E que vai na mesma linha, só que com um som mais diferente. É muito fino, né, cara? O Pink Floyd é um negócio muito fino, sabe? É um negócio para você, se possível, fechar os olhos e ouvir, sabe? Sim, realmente. É uma coisa assim, muito refinada, de fato. Não tão refinado, mais áspero, mas eu gosto muito do Rush. Rush é aquilo. Eu não consigo encontrar música ruim no Rush. Eu fiz isso uma vez. Sim. Eu tava de férias e eu fiquei assim, eu falei, cara, por 3 dias eu vou ouvir todos os discos do Rush na internet, então vou tentar ver se eu, quais músicas. Acho alguma coisa ruim. Eu achei muito boa todas as músicas, não consigo encontrar uma música ruim do Rush. Impressionante. Sim, eles são muito bons. Até nos últimos 2 discos lá, que eles estão menos técnicos, né? Estão mais pesados, assim. Sim. O Clock the Angels, né? O nome eu não vou saber, o nome eu não vou saber. Que é Snakes and the Arrows. Mesmo quando ali eles estão tocando mais pesado, menos técnico. Incrível. O Rush também, banda maravilhosa. Aquela música clássica lá da abertura do MacGyver, né? Tom Sawyer. Spirit of Rage, né? Sensacional.
Ah, tem Eu gosto, muito. eu gosto muito de Passage to Bangkok. Aí tem uma parte que parece uma parte oriental, né? Ah, demais, cara. É, muito bom, cara. Você é louco. Cara, muito legal. Eu sei que se a gente ficasse aqui, cara, ó, a gente já está esgotando o nosso horário, a gente tem um protocolo aqui pra galera assistir tudo, né? Quem assiste tudo não sabe o que tá perdendo, né? Já tem, o primeiro vídeo a gente falou pra caramba. Aí no último a gente falou assim, ó, quem assistiu até aqui vai ganhar uma HQ. Aí teve um ganhador lá. Teve um. Teve um. E então vamos assistir até o final aqui. Não vou prometer uma HQ, mas assista aí até o final. Comenta aí. Cara, eu sei que se a gente fosse ficar falando HQ, música, o papo aqui vai longe. Né? Nem começamos a falar de futebol, né? Futebol. Não falamos de futebol, não falamos de muita coisa. É verdade. Que é sempre um prazer. Ô Charles, cara, eu assim, pô, tô assim lisonjeado. Muito obrigado aí, muito pela sua presença, cara. Que bate-papo aí prazeroso, informativo, né? Foi assim, muito bacana mesmo. Vou deixar meu amigo Helder falar aí também, né? O que se despedir da galera aí, porque nós vamos finalizar aqui, porque a gente já tá abusando demais aí do Charlão aí, né, Helder? Cara, eu também é só agradecer e dizer que eu vou sair desse bate-papo aqui e aprender, assim, sabendo bem mais sobre as histórias em quadrinhos, você falou coisas aí que eu nem imaginava. Exatamente. E, nossa, quem assistir esse bate-papo com certeza vai ganhar muito conhecimento também. Graças ao Charles aí, cara, muito obrigado mesmo. É igual eu falei no início do vídeo, conversar, bater um papo sobre HQs com um cara que você admira dentro desse meio, cara, é legal demais. Sensacional. E obrigado, cara, obrigado mesmo. E é isso aí. Valeu, eu que agradeço, me diverti muito batendo papo com vocês aqui, o Helder, o Clóvis, eu agradeço. E vocês me permitem fazer um merchan? Nossa, o espaço é teu. Eu estou pedindo aqui encarecidamente para as pessoas que estão nos ouvindo, por favor, sigam, né, o Estante do Tex, o Hcolatras, segue aqui o trabalho do podcast, para que a galera possa realmente acompanhar os conteúdos, porque é muito importante que a gente valorize o trabalho das pessoas que estão fazendo a coisa com paixão. Isso é muito importante. A gente precisa de sempre essa dose de camaradagem, de amizade e de sentimento, de paixão pelos quadrinhos. É isso que interessa. Não faz o menor sentido ler quadrinho, falar sobre quadrinho, curtir quadrinho, se não for com essa vibe de amigos num boteco, trocando ideia, batendo papo, se divertindo. E foi assim que eu me senti hoje. Eu me senti numa mesa de boteco aqui, batendo papo e se divertindo. Então, sigam aí o Pardcast. Show de bola. Charlão, muito obrigado, galera. Pô, eu fico assim muito, como eu falei, lisonjeado. Quando a gente começou, esse é apenas o número 4. A gente bateu um papo tão... spoiler do próximo? Peraí, já vou falar. E assim, a gente começou num bate-papo no meu canal, depois no canal do Hélio. Pô, isso rola um bate-papo maior. Teve uma pessoa que comentou. Eu e o Cláudio, a gente faz uns vídeos sobre... A gente resenha junto o Ken Park, a série do Ken Park. Teve um vídeo nosso que foi um pouco longo, né? Assim, não sei nem se foi do Ken Park, foi um outro que a gente fez, mas tudo partiu dessa coisa do Ken Park. Aí um cara comentou no nosso vídeo assim, poxa, isso rende um podcast. Aí teve a ideia. Teve ideia. E aí criou, vamos ver se dá certo? Vamos. O primeiro a gente fez, conversou. O segundo teve o nosso convidado, Maca Coleção. Nós falamos aí do filme The Batman, que foi um puta filmaço aqui, tal. O terceiro foi com o Jefferson Cangaceira HQ e o Rafael do Multiverso 38, bateu um papo. Falei, vou chamar, só Tex, foi só de Tex. Eu falei, vou chamar o Charles, vamos ver se ele vai aceitar. No outro dia ele já respondeu, vamos, tal, com maior humildade, então eu agradeço demais. E o próximo vai ser um cara muito bacana também, Charlão. Você não imagina que vai estar no próximo aqui, um artista brasileiro aí, muito renomado. Ele simplesmente é um artista aí que também aceitou humildemente falar com a gente aqui, bater um papo. Ele simplesmente aí é o desenhista de um quadrinho aí que chama Trilogia Gatilho. Que massa!
Pedro Mauro vai estar com a gente aqui. Nossa, grande. Na próxima semana. Então isso só engrandece aqui e a gente só tem que agradecer. Só que agradecer. Charlão, brigadão aí pela sua presença, cara. Obrigado de verdade. Foi muito bacana bater esse papo aqui. Ó, a gente vai ter mais vídeos e mais pra frente você tá convidado a vir de novo pra gente vai falar. Aí a gente escolhe um outro tema e a gente vai falar de novo sobre quadrinhos ou qualquer outra coisa que o papo aqui vai longe. Beleza, pessoal? Valeu. Não se esqueça, se inscreva aqui no podcast, se inscreva aqui no Instante do Tex e se inscreva aqui, até quase derrubei aqui minha câmera aqui, se inscreva aqui no BB HQs, o maior canal de HQs que você tem aí no YouTube. Galera, se você não conhece aqui, você tá perdendo tempo. Vai lá, entra no BB HQs, informação aí de tudo quanto é gênero, né? A gente ainda tá aprendendo, falando mais de faroeste, que é o nosso gênero. Lá no BB HQs você tem de tudo. Vai lá, se inscreve lá também. Na comunidade nossa do Facebook, a gente tem uma hashtag que é hashtag Somos Novinhos. Estamos só começando a aprender quadrinhos. Tudo novinho, tudo aprendendo. Tudo novinho aí. Vai lá, já segue a hashtag aí lá no Facebook. Segue lá o Charlão no BBHQs. Galera, obrigado aí. Valeu, tamo junto. Já falei demais também. Já sou rouco, já tô mais rouco do que eu já sou. Galera, muito obrigado e um grande abraço a todos. Até o próximo. Valeu! Tchau!